Olá, saudações a todos, sejam todos bem-vindos. Meus desejos de muita paz. Continuando então nosso estudo do livro Missionários da Luz, nós estamos vendo no capítulo 3, Desenvolvimento Mediúnico. Estamos lendo, estudando as observações que André Luiz faz dos médiuns que estão ali numa sessão, de sessão mediúnica, né? Que são, como ele diz, são candidatos à psicografia, à psicofonia, estão desenvolvendo estas capacidades aí mediúnicas. E aqui ele está descrevendo, Alexandre, o instrutor, pede para ele observar o funcionamento orgânico de cada médium, né, que são 18 médiuns que estão ali na sessão, e eles fazem a observação física do funcionamento de alguns deles, né? Semana passada nós já vimos aqui que ele descreveu o funcionamento orgânico de um médium que fazia uso de álcool constante, né? Uso de bebida alcoólica, ele descreveu para nós. E hoje nós vamos ver então, começar a ver um outro caso, né? Que o Alexandre pede para o André Luiz observar uma senhora idosa. Então ele coloca André Luiz ao lado dessa médium e pede para ele observá-la. Ele diz assim, o André Luiz diz assim: o instrutor colocou-me em seguida ao lado de uma dama simpática e idosa. Após examiná-la, atencioso acrescentou: repare nessa nossa irmã. É candidata ao desenvolvimento da mediunidade de incorporação. Fraquíssima luz emanava de sua organização mental e, desde o primeiro instante, notara-lhe as deformações físicas. O estômago dilatara-se-lhe horrivelmente e os intestinos pareciam sofrer estranhas alterações. O fígado, consideravelmente aumentado, demonstrava indefinível agitação. Desde o duodeno ao sigmoide, notavam-se anomalias de vulto. Guardava a ideia de presenciar não o trabalho de um aparelho digestivo usual, e sim de um vasto alambique, cheio de pastas de carne e caldos gordurosos, cheirando a vinagre de condimentação ativa. Em grande zona do ventre superlotado de alimentação, viam-se muitos parasitos conhecidos, mas, além deles, divisava outros corpúsculos semelhantes a lesmas voracíssimas, que se agrupavam em grandes colônias, desde os músculos e as fibras do estômago até a válvula ileocecal. Semelhantes parasitos atacavam os sucos nutritivos com assombroso potencial de destruição. Observando minha estranheza, o orientador falou em meu socorro. Temos aqui uma pobre amiga desviada nos excessos de alimentação. Todas as suas glândulas e centros nervosos trabalham para atender às exigências do sistema digestivo. Descuidada de si mesma, caiu na glutonaria crassa, tornando-se presa de seres de baixa condição. E porque me conservasse em silêncio, incapacitado de argumentar ante ensinamentos tão novos, o instrutor considerou: perante estes quadros, pode você avaliar a extensão das necessidades educativas na esfera da crosta. A mente encarnada engalanou-se com os valores intelectuais e fez o culto da razão pura, esquecendo-se de que a razão humana
precisa de luz divina. O homem comum percebe muito pouco e sente muito menos. Ante a eclosão de conhecimentos novos, em face da onda regeneradora do espiritualismo, que banha as nações mais cultas da Terra, angustiada por longos sofrimentos coletivos, necessitamos acionar as melhores possibilidades de colaboração para que os companheiros terrestres valorizem as suas oportunidades benditas de serviço e redenção. O que ele está dizendo aqui? Que toda essa observação que André Luiz está fazendo, ela é necessária, né, para nos esclarecer campos novos de observação, que o encarnado não tem essa consciência, não tem essa facilidade de observação que o espírito desencarnado, como André Luiz estava fazendo aqui, neste momento, fazia essas observações para tirar ali o aprendizado que até mesmo para ele, mesmo que como médico na encarnação que ele tinha tido na Terra, coisas que o surpreendiam, como nessa descrição que ele faz dessa senhora, ele sabia do funcionamento do aparelho digestivo, né? De toda a importância ali até das bactérias que existem dentro de cada um pro funcionamento normal de todo o sistema digestivo, mas ele estava observando ali, além do que ele já conhecia, outros elementos ali, né, que estranhos até ele como médico para observar. E o que ele diz é que é importante que até aquele momento os próprios médiuns não tinham essa condição de avaliar, né, o controle da alimentação, o controle regrado, a disciplina do seu comportamento. Então, pelo que ele descreve, essa senhora havia ingerido um excesso de alimentos pouco tempo antes, poucas horas antes de ir para a sessão, né? E no exagero ali, no normal de sua alimentação, de sua conduta indisciplinada nesse ponto. E não fazia a mínima ideia do que isso estava interferindo, estava atrapalhando até no desenvolvimento da sua mediunidade. Então é isso que esse livro, esse texto, que na primeira análise nos parece até com termos ali pesados para nós, né? Para a gente, causa até um mal-estar na leitura, de como, imaginando como isso funciona, porque nós nos colocamos também nessa condição, às vezes, no exagero das coisas, né? Sem pensar que estaremos depois diante de um trabalho que exige de nós uma disciplina maior nesse ponto, em todo o nosso comportamento, que não exclui a parte de alimentação, a parte de ingestão ali de substâncias, né? É isso que ele está querendo mostrar, que a partir desse momento, dessa leitura, com certeza a gente vai pensar um pouco mais nessas coisas, mesmo que não consigamos ainda nos controlar nesse ponto, mas a lembrança virá, com certeza, dessas descrições que André Luiz está fazendo aqui. Então vamos continuar a leitura. Aí ele fala, né, que ela era descuidada de si mesma, caiu na glutonaria, quer dizer, o excesso de alimentação, tornando-se presa de seres de baixa condição, quer dizer, espíritos que se utilizavam também dessa condição, né, dela, tiravam proveito de alguma maneira, espíritos ainda com dificuldade, que participavam até
né, de toda essa situação dessa médium, né, nesse ponto da dificuldade dela. E porque me conservasse em silêncio, incapacitado de argumentar, ante ensinamentos tão novos, o instrutor considerou: perante estes quadros, pode você avaliar a extensão das necessidades educativas na esfera da crosta. A mente encarnada engalanou-se com os valores intelectuais e fez o culto da razão pura, esquecendo-se de que a razão humana precisa de luz divina. O homem comum percebe muito pouco e sente muito menos, até a eclosão de conhecimentos novos em face da onda regeneradora do espiritualismo, que banha as nações mais cultas da Terra. Angustiada por longos sofrimentos coletivos, necessitamos acionar as melhores possibilidades de colaboração, para que os companheiros terrestres valorizem as suas oportunidades benditas de serviço e redenção. Compreendi que Alexandre se referia veladamente ao grande movimento espiritista, em virtude de nos encontrarmos nas tarefas de uma casa doutrinária, e não me enganava, porque o bondoso mentor continuou a dizer gravemente: o espiritismo cristão é a revivescência do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, e a mediunidade constitui um dos seus fundamentos vivos. A mediunidade, porém, não é exclusiva dos chamados médiuns. Todas as criaturas a possuem, porquanto significa percepção espiritual que deve ser incentivada em nós mesmos. Não bastará, entretanto, perceber. É imprescindível santificar essa faculdade, convertendo-a no ministério ativo do bem. A maioria dos candidatos do desenvolvimento dessa natureza, contudo, não se dispõe aos serviços preliminares de limpeza do vaso receptivo. Olha só, né, que importância, independente do médium ali, se é um médium que já está psicografando, está já recebendo ali comunicações, né, de incorporação, de psicofonia, todos que participarem, todos devem ter essa disciplina, né, no controle da limpeza, como ele diz, do vaso receptivo, ou seja, irmos para uma sessão, para um estudo, para uma sessão, com o corpo, né, corpo físico, mais ali limpo, mais leve, né, com menos substâncias pesadas ali, numa digestão mais tranquila, né, com menos excessos ali. É isso que ele quer dizer. Todos deveriam participar e ter essa consciência, por isso que eles estão dando a nós essas informações. Ele continua: dividem inexoravelmente a matéria e o espírito, localizando-os em campos opostos. Quando nós estudamos da verdade, ainda não conseguimos identificar rigorosamente as fronteiras entre uma e outra, integrados na certeza de que toda a organização universal se baseia em vibrações puras. Quer dizer, não existe a separação física entre corpo e espírito numa situação dessa, né? É uma coisa só. As interferências, a influência de um e de outro. Então, pensarmos, mas é meu corpo, não vai, o corpo físico não vai interferir, ou eu tenho que cuidar do espírito, não, eu tenho que cuidar só do corpo. Não, temos que cuidar dos dois, essa interferência mútua, né? Encarnados, não temos essa distinção. A interferência, sim, de um e de outro. Então, o equilíbrio de um dará o equilíbrio no outro. O equilíbrio do corpo dará o equilíbrio do espírito, e o equilíbrio do espírito dará o equilíbrio do corpo.
Então, quantas informações interessantes que nós temos que analisar, refletir sobre elas, né? Para poder chegar ali a uma disciplina no nosso comportamento, na nossa vida de uma forma geral. Então nós vamos ficar por aqui hoje. Semana que vem nós continuaremos deste ponto, observando aí as anotações e os registros que André Luiz passa para nós através de seus estudos também, da sua aprendizagem aqui nesse ponto do livro. Que Jesus nos abençoe a todos, fiquemos todos em paz.